Vamos nesse momento iniciar o nosso estudo da palavra do Senhor. Nós ontem falamos um pouco sobre a vida de Jó, que fala sobre as características de Jó, né? E fala que Jó, ele atraía a atenção do Senhor através do seu caráter, né? Jó era um homem íntegro e correto, e isso atrai a atenção de Deus para a nossa vida. E hoje nós vamos ver sobre o diálogo de Deus com o diabo. Ele vai até Deus e ele fala que Jó só é correto, só é íntegro e só é servo fiel porque ele tem tudo, porque ele tem uma vida estabelecida na terra, com riqueza, com prestígio, com uma família abençoada. E o inimigo, ele usa isso para desafiar Deus. Ele chega até Deus e ele fala: olha, tira tudo de Jó e vamos ver se Jó continua te adorando, continua te servindo. E eu fico imaginando qual a confiança que Deus pode colocar, qual a confiança que Deus pode depositar em nós, para que nós possamos... Qual é a firmeza que nós temos em Deus? Nós estamos no Senhor porque nós estamos tendo uma vida abençoada, uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida agradável na terra. Será que se Deus tirar tudo que nós temos, será que nós permaneceremos em Deus? Será que Deus pode confiar em nós? Será que se o inimigo for até Deus falando sobre nossas vidas, o Senhor poderá ter a mesma atitude que ele teve com Jó? A nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, ela é tão forte a ponto de que se nós estivermos vivendo um momento ruim, nós permaneceremos em Deus. A vida de Jó nos faz refletir o que realmente está em primeiro lugar na nossa vida. Realmente está em primeiro lugar na nossa vida a presença do Senhor? Será que tudo que nós temos de valor é a presença do nosso Pai, do nosso Deus? E a vida de Jó nos faz pensar o quão firmes nós precisamos ser com Deus. Quanto o nosso relacionamento com o Senhor precisa estar firmado para que, se houver momentos de queda, se houver momentos de falta financeira, falta de amor na nossa família, falta de provisão, será que nós continuaremos trilhando no caminho rumo ao Senhor? Então Jó é um homem que nos faz pensar sobre o nosso grau de comprometimento com o reino do céu. E aqui na segunda parte, nós vamos falar sobre a primeira provação de Jó. É Jó capítulo 1, a partir do verso 8. De onde você vem? Perguntou o Senhor. O diabo foi diante de Deus falar com ele, e Deus perguntou: de onde você vem? E olha o que o diabo fala com Deus. Satanás respondeu: estive rodando a terra, observando o que nela acontece. É importante a gente parar aqui e entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o inimigo. Deus é soberano sobre o inimigo. Deus é acima do inimigo. Enquanto o inimigo ele precisa ficar se locomovendo para estar nos lugares, Deus ele está em todos os lugares a todo momento. Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Então, o inimigo ele estava rondando a terra e observando os filhos de Deus,
O inimigo estava observando a nós, os filhos de Deus. E Deus pergunta de onde você vem. E ele declara isso. Eu estava na terra observando os acontecimentos, o que tem acontecido. E olha só, vamos lá. Me ajuda aí, Deus, com os meus olhos aqui. Então o Senhor respondeu: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, temente a Deus e se mantém afastado do mal. Nesse momento nós vemos que Deus, ele conhecia tão bem o seu servo, que Deus fala com ele, Deus fala com o inimigo se ele havia reparado no servo dele. É claro que Deus já sabia que o inimigo tinha reparado, né, em Jó. E aí, o que acontece? Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Olha como Deus pode nos proteger. Olha como Deus pode nos guardar. Aqui o inimigo ele declara que tem conhecimento sobre a proteção de Deus sobre a vida de Jó. Jó era um homem protegido pelo Senhor. Ele estava guardado, ele, a família e todos os seus bens estavam guardados pelo Senhor, protegidos por ele. E o inimigo aqui declara: é verdade, Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele. Amados, nós podemos viver protegidos pelo Senhor. Nós, nossa família e nossos bens podem estar protegidos pelo Senhor. Se nós formos tementes a Deus, nós teremos um muro de proteção nos protegendo também. Se nós formos tementes ao Senhor, nós, assim como Jó, nós teremos ao nosso redor a proteção de Deus. Porque Deus, ele não vai escolher pessoas para proteger. Nós é que escolheremos ser protegidos pelo Senhor. Quando nós colocamos a nossa existência, a nossa essência, aquilo que nós somos nas mãos do Senhor, ele estará nos protegendo. Assim como o pai protege um filho, Deus nos protege. Então nós é que iremos decidir se seremos protegidos ou não. E Jó, ele decidiu temer ao Senhor. Ele decidiu colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, eu convido vocês nessa manhã a refletirem sobre isso, sobre o que vocês têm colocado nas mãos do Senhor, aonde você tem colocado a sua vida, a sua família. É Deus quem está protegendo? Você é temente ao Senhor? Você tem entregue a sua vida nas mãos do Senhor? Jó havia se decidido trazer para a vida dele a proteção de Deus. Então, o inimigo, ele reconhece que nós estamos protegidos pelo Senhor. E ele sabe que quando Deus está à frente de nossa vida, ele não pode nos tocar. Ele não pode vir até nós e ele não pode nos atingir. Ele tenta, mas os muros de proteção ao nosso redor nos guardam. E aqui ele declara que sim, Jó era um servo fiel, mas porque ele tinha todos os benefícios da proteção de Deus. Amados, quem de nós não quer ser protegido pelo Senhor, não quer ser guardado, não quer ter sua família protegida, seus bens protegidos pelo Senhor?
Eu quero a proteção de Deus para minha casa, para minha família, para os meus bens. Eu quero que o Senhor esteja colocando um muro ao redor da minha família para que eu seja guardada pelo Senhor. Amém? Você deseja isso para a sua vida? Declara para o mundo espiritual que você deseja ser protegido. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. O inimigo aqui, ele está desafiando a Deus a tirar tudo que Jó tem, para que ele... Porque o inimigo, ele acredita que Jó vai deixar de adorar o Senhor. O inimigo, ele acredita que Jó era um servo fiel devido à vida que ele levava na terra, uma vida de provisão, uma vida cheia de provisão. Tinha uma família abençoada, era um homem bem visto na sociedade, era um homem rico, tinha grandes posses. Só que Deus, ele conhece o nosso coração. E ele sabe o que faz o nosso coração pulsar. Ele sabe o que faz o nosso coração bater mais forte. Se é a riqueza, se nós somos apegados à riqueza, o Senhor sabe. Se é o prestígio, o Senhor sabe. Se é as coisas e o reino de Deus, o Senhor sabe. E o Senhor sabia que Jó tinha em Deus a sua maior riqueza. E isso nos faz pensar aonde nós estamos colocando a nossa maior riqueza, aonde nós estamos guardando a nossa maior riqueza. Qual é a sua maior riqueza? O que faz você ser rico hoje? Se eu te perguntar o que você tem de valor, de maior valor, hoje na sua vida, o que você vai responder? O que realmente está no seu coração? Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. O Senhor ali, ele colocou Jó à prova. Ele já conhecia o coração de Jó. Ele já sabia quem era Jó. E o Senhor permite que o inimigo tire todos os bens de Jó, tire tudo que Jó tem ao seu redor. Porém, o Senhor não permite que toque na vida dele, na saúde dele. Você pode pensar aqui que Deus foi ruim, né? Que Deus foi mau. Mas Deus, ele conhecia o coração de Jó e ele sabia o que ele estava fazendo. A confiança de Deus era tão grande no servo dele, Jó, que ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que Jó não iria se corromper. E que, por mais que o inimigo tocasse na vida dele, nas coisas dele, nos bens dele, Jó permaneceria firme na fé. Uma coisa que nós precisamos sempre estar cuidando é da nossa fé. É no que nós acreditamos. Enquanto você acredita, quanto você acredita que Deus pode cuidar de você? Quanto você acredita que Deus pode, Davi, restaurar a sua vida, restaurar a sua fé, te levantar de onde você está caído, aonde nós caímos, o Senhor pode ir lá e nos levantar. O quanto nós acreditamos nisso, né? Nós precisamos estar cuidando da nossa fé. A nossa fé precisa estar intacta para quando vierem as provações. Provações vem de prova, vem de exame, provação. Você vai ser provado. E as nossas provações, elas servirão para nos aprovar. Nós seremos provados e aprovados quando nós permanecemos no Senhor. Então, tudo aquilo que às vezes acontece na nossa vida, que nós passamos, né, dificuldades que nós passamos,
elas são provações. E nós, com a nossa fé, Cecília, Nelson, nós seremos aprovados por Deus. Nós não viveremos provações para sermos derrotados, mas nós viveremos provações para sermos aprovados, assim como Jó foi. Daqui em diante, o inimigo começa a colocar a mão em tudo que é de Jó. O inimigo tira suas criações, seus servos, sua família e sua casa. Jó perde tudo. Nena, seja bem-vinda. Jó realmente perde tudo. Ele perde seus filhos, ele perde suas criações, perde sua casa. O inimigo, coisa a coisa, vai tocando e vai destruindo tudo. Eu não vou ler porque tá muito difícil de ler sem óculos, mas eu sei que ele perde criação de ovelha, perde o gado, ele perde os servos dele, ele vai perdendo coisa a coisa e ele se encontra num estado aonde ele realmente não tem nada. E sua esposa, a única pessoa que ficou, né, a única que permaneceu, a sua esposa, vira para Jó e fala: amaldiçoa o seu Deus e morre. Porque como pode uma pessoa ter tudo e de repente não ter mais nada? Jó, ele ficou triste, ele ficou entristecido com tudo que aconteceu com ele, porque ele não sabia, né, o que estava acontecendo, o porquê daquilo tudo. Mas em momento algum, Jó desiste de Deus. Em momento algum, Jó declara não servir mais o seu Deus. Em momento algum, Jó amaldiçoa o Deus que sempre cuidou dele. Amados, a gratidão é algo que precisa fazer parte da nossa vida. Tudo que nós temos é permissão do Senhor. Tudo que nós temos, o Senhor permite que nós tenhamos. O seu emprego, o Senhor permite que você tenha seu emprego. O Senhor permite que você tenha a sua saúde. O Senhor permite que você tenha a sua família. O Senhor permite que você tenha a sua casa. Todos os dias nós devemos praticar gratidão. Às vezes nós achamos que temos pouco quando olhamos para o lado e vemos pessoas ricas, né, que vivem grandes farturas, mas a alegria, a paz, a sabedoria que vem do Senhor, que vem do alto, nada substitui, meus amados. Olha, eu estou acompanhando algumas pessoas que entregaram as suas vidas a Deus, estão vivendo um momento de transição de uma vida de tristeza, de humilhação, de uma vida de maus tratos do mundo, para uma vida em paz com Deus. Eu estou acompanhando a transição dessas pessoas. E olha, o primeiro relato que essas pessoas fazem para mim, quando eu vou até elas, quando eu vou conversar com elas, e aí, como vocês estão? O que vocês estão vivendo? Como que estão as coisas? Eu sei que tá complicado. Eu falo com elas isso, né? Olha, eu sei que tá complicado. Eu sei que tá difícil, né? É difícil, a transição é difícil. Traz confusão para nossa cabeça, traz medo, né? Nós sentimos medo quando estamos mudando algo. E o primeiro relato delas, a primeira coisa que elas falam comigo é o seguinte: Sabrina, tá difícil sim. Pastora, tá difícil sim. Mas o que eu tô vivendo hoje eu nunca vivi antes. Eu tô sentindo uma paz dentro de mim que eu não conhecia. O relato é sempre o mesmo, sobre a paz que vem do Senhor. Às vezes são pessoas que têm posses,
que tem dinheiro, que tem uma condição financeira agradável, razoável, que dá para viver bem, que vivem sem aperto, né? Porque a vida financeira, ela traz uma falta de paz para nós, porque nós ficamos tão preocupados com todas as contas, com todas os compromissos que nós temos que arcar, né, no dia a dia, que é algo que tira realmente a nossa paz. Mas o primeiro relato dessas pessoas que estão vivendo essa transição de uma vida vazia sem Cristo, passando a uma vida cheia com o Senhor. Cheia, porque quando nós aceitamos Jesus, nós somos preenchidos pelo Espírito Santo. Então, esse relato de vida, de paz. E aí, muitas delas entram em detalhes comigo, falam, olha, eu estou passando por isso e por isso, mas mesmo assim, eu consigo estar em paz. Mesmo assim, eu consigo viver a paz. Sabe que paz é essa, amados? É a paz que está citada na Bíblia. É a paz que excede, que ultrapassa todo o entendimento humano. Nós não podemos entender de onde vem essa paz, como essa paz está dentro de nós, se nós estamos vivendo um momento tão difícil. Mas ela pertence aos filhos de Deus, aqueles que declaram viver a sua vida por Jesus, para Jesus. Nós vivemos essa paz que excede todo entendimento. Isso é um benefício dos filhos de Deus. A paz que excede todo entendimento é um benefício daqueles que se tornaram de criaturas de Deus a filhos de Deus. Porque eu ouço muito falar sobre que todos nós somos filhos de Deus. E a palavra de Deus nos diz que todos nós somos criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus quando nós fazemos uma coisa simples. Eu vou te falar em 1 João, deixa eu ver aqui se eu consigo ler para vocês. 1 João, João 1, versículo 12. João 1, versículo 12 fala sobre isso. Olha, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. É algo muito simples. É algo muito simples. É crer e aceitar Jesus Cristo para se tornar filho. Então aqui está falando, aqui está restringindo. Aqui está dizendo que não são todos que são filhos, mas são todos os que creram e aceitaram ele, se tornaram filhos. Você consegue entender a diferença? Se você crê em Jesus e aceitar Jesus, você se torna filho. Eu vou ler um pouquinho antes para você entender. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio falar da luz. Aqui a palavra está citando sobre Jesus, a luz que veio ao mundo, que veio trazer claridade, que veio trazer entendimento sobre o plano de Deus. A luz é Jesus. E João, né, tá falando aqui sobre João, que veio anunciar sobre Jesus Cristo, amém? Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles os rejeitaram.
Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram segundo a ordem natural. Qual é a ordem natural do nascimento? A gente nascer do ventre da nossa mãe. Nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Senhor. Então o Senhor, ele foi concebido no ventre de Maria, mas ele não nasceu da união de um homem e de uma mulher. Ele foi concebido no ventre de Maria por Deus. Deus colocou o Espírito Santo, colocou Jesus para estar no ventre de Maria, para que ele viesse ao mundo e ele desse o direito de tornarmos filhos de Deus. Então, nós somos criaturas do Pai e nos tornamos filhos todas as vezes que nós aceitamos, todos nós que aceitamos, que cremos em Jesus e aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. E voltando lá para Jó, nós vemos que Jó, ele perde tudo. Ele perde seus bens, ele perde tudo, mas ele fala uma frase que é o seguinte, olha só: saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó reconhece que tudo que ele tinha vinha do Senhor. Jó reconhece que tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, que todos os bens que ele tinha, inclusive a família, os filhos, a casa, as plantações, os gado, os bois, ele reconhece que tudo que ele tinha vem do Senhor. E se tudo que ele tem vem do Senhor, foi Deus que deu. Então, se Deus tomar, ele vai continuar adorando ao Senhor do mesmo jeito. Jó, ele não desagrada a Deus, mesmo perdendo tudo. Ele reconhece que Deus é o Senhor de todas as coisas. Amados, esse texto ele nos leva a refletir. Esse texto nos faz refletir, amados e queridos, sobre o que nós devemos colocar em primeiro lugar na nossa vida. Porque as provações vão vir, as lutas vão vir, aquilo que aflige o nosso coração vai vir, aquilo que machuca o nosso coração vai vir, amados. Mas quando nós estamos firmados no Senhor, quando estamos firmados em Deus, nós saberemos passar pelas provações. Amados, quando as provações, as lutas, as guerras, o choro vier, nós saberemos passar por tudo isso e nós conseguiremos entender que existe algo reservado para nós lá na frente. Deus tem algo guardado para nós e nós precisamos permanecer em Deus, mesmo com a luta, mesmo com a dor, mesmo com as provações, nós permaneceremos em Deus, porque nós sabemos que Deus nos deu, e se algo acontecer, talvez a sua saúde já não é mais a mesma, talvez os seus filhos estejam envolvidos em coisas ruins, em coisas que te machucam, te ferem. Talvez o seu emprego não seja aquele que você está buscando, não seja aquilo que você precisa. Talvez o que você esteja vivendo hoje não seja exatamente o que você desejar. Mas nós reconhecemos Deus
em tudo que nós temos, em tudo que nós somos, e nós iremos passar pela prova, glorificando a Deus, dizendo: Senhor, está sendo difícil, mas eu sei que o Senhor tem guardado a minha casa e a minha família. Karina, obrigada pelas curtidas, obrigada a todos vocês que estão me abençoando com as curtidas. Amados, nós precisamos reconhecer o Senhor no pouco, porque a palavra de Deus diz que quando nós reconhecemos Deus no pouco, nós ganharemos mais. O Senhor diz que quando nós reconhecemos Ele no pouco que Ele nos deu, o Senhor nos dará mais. Sobre o muito te colocarei. Então, se nós somos fiéis a Deus no pouco que Ele tem nos dado, Ele nos colocará no muito. Guarde tudo de bom que Deus tem te dado. Guarde no seu coração, reconheça o Senhor no pouco. Se nós reconhecermos o Senhor no pouco que nós temos, talvez você tenha um emprego que você não ganha tanto. Talvez você tenha uma casa que não seja a casa dos seus sonhos. Talvez você esteja vivendo com a sua família e você precisa de mais. Mas reconhece Deus no pouco, que no muito Ele te colocará. Eu tenho visto o mover de Deus, eu tenho visto a mão do Senhor sobre aqueles que estão caminhando conosco. Eu tenho visto o que o Senhor tem feito, porque o Senhor, Ele colocou a mão, Ele permitiu que o inimigo colocasse a mão na vida de Jó para tirar o que Jó tinha. Mas Deus coloca a mão sobre a nossa cabeça hoje para nos dar aquela resposta, para nos fortalecer na nossa caminhada, para que aquela dificuldade que nós não conseguíamos passar, para que hoje nós possamos conseguir. Hoje você vai sair daqui dessa live, amado, mais forte, mais fortalecido. Você vai sair daqui dessa live hoje podendo responder às suas provações com vitória. Eu creio no Deus que eu sirvo. Você crê? Você crê em Jesus Cristo? Você crê no Deus que nós estamos aqui pregando? Você crê no Senhor? Eu creio que hoje você vai sair daqui mais fortalecido para que as suas provações sejam ultrapassadas por você. Você vai passar pela sua provação e você vai dizer: aquele dia foi difícil, aquele dia foi prova, aquele dia foi muito difícil, mas eu venci. Eu venci. E eu não estou fazendo aqui, amados, como que fala, tem aqueles livros de autoajuda. Não é autoajuda. Não é autoajuda. O que eu estou falando é sobre um Deus que transforma o que você é hoje. Um Deus que te dá força. Um Deus que renova as suas forças. Se você crê, coloca na barra de rolagem: eu creio. Participa, declara para o mundo espiritual que você hoje está com Deus, que você hoje se decide pelo Senhor, que você hoje é do Senhor. Declara para o mundo espiritual que todas as setas do inimigo e todas as investidas que ele pode colocar sobre a sua vida, que não te atingirão, porque o Senhor é um muro de proteção, assim como a vida de Jó era protegida por um muro, aonde o inimigo não conseguia chegar. Foi necessário o inimigo ir até Deus e pedir a Deus para tocar na vida de Jó, porque o Senhor, ele colocou um muro de proteção sobre a vida de Jó. Amados, em nome de Jesus, esse muro pode estar na sua vida também. Em nome de Jesus, nós vamos orar hoje e pedir a Deus que seja proteção para todos nós, e pedir ao Senhor que traga esse muro de proteção. Mas isso
É decisão sua. Você precisa se colocar na posição. Você precisa dizer a Deus: Senhor, eu estou aqui. Eu quero passar de criatura de Deus a filho de Deus. Eu quero a sua paternidade. Eu reconheço a sua paternidade sobre a minha vida. Eu reconheço que o Senhor, sim, é o meu Pai. Além de meu Criador, é o meu Pai. E eu quero isso para mim. Amados, você traz a mão do Senhor para sua cabeça. Você traz a proteção do Senhor para em torno de você. E tudo aquilo no mundo que parecia ser forte, que parecia exercer força sobre sua vida, passa a ser algo que você vai resistir. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe por quê? Aonde a presença de Deus está, o inimigo não permanece. Ele não consegue ficar aonde há a luz de Cristo. E quando você traz a luz e a presença do Senhor para dentro da sua vida, o inimigo foge de você, meu querido. Não tenha medo. O nosso Deus é infinitamente maior. O nosso Deus é infinitamente maior, amados. Em nome de Jesus, traga a luz de Cristo para a sua vida. Seja iluminado pelo Senhor. A palavra de Deus nos diz que Deus tanto nos ama, amado. Deus tanto nos ama que Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça. Você não perecerá mais, você não morrerá mais, você não viverá uma vida de morte, uma vida de tristeza, uma vida de abate. Nós estamos sendo abatidos pela vida, meus amados. O mundo traz para nós dificuldades que nos abatem, que tiram nossa alegria, que roubam quem nós somos na essência. Nós temos a essência de Cristo, nós temos o sopro do Senhor. Nós temos o sopro de vida de Deus dentro de nós e o mundo tem tentado roubar isso de nós. Mas quando nós declaramos que nós somos filhos de Deus, o inimigo foge de nós. Ele foge, ele não permanece.